Lei 9.434, de 4 de fevereiro de 1997, dispõe sobre a remoção de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento e dá outras providências. Capítulo 1. Das disposições gerais. Artigo 1º. A disposição gratuita de tecidos, órgãos e partes do corpo humano em vida ou pós-mortem para fins de transplante e tratamento é permitida na forma desta lei. Parágrafo único. Para os efeitos desta lei, não estão compreendidos entre os tecidos a que se refere este artigo o sangue, o esperma e o óvulo. Artigo 2º. A realização de transplante ou excerto de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano só poderá ser realizada por estabelecimento de saúde, público ou privado, e por equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante previamente autorizados pelo órgão de gestão nacional do Sistema Único de Saúde. Parágrafo único. A realização de transplantes e enxertos de tecidos, órgãos e partes do corpo humano só poderá ser autorizada após a realização do doador de todos os testes de triagem para diagnóstico de infecção e infestação exigidos em normas regulamentares expedidas pelo Ministério da Saúde. Capítulo 2. Da disposição pós-morte de tecidos, órgãos e partes do corpo humano para fins de transplante. Artigo 3º. A retirada pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinados a transplante ou tratamento deverá ser precedida de diagnóstico de morte encefálica constatada e registrada por 2 médicos não participantes das equipes de remoção e transplante, mediante a utilização de critérios clínicos e tecnológicos definidos por resolução do Conselho Federal de Medicina. Parágrafo 1º. Os prontuários médicos contendo os resultados ou os laudos dos exames referentes aos diagnósticos de morte encefálica e cópias dos documentos de que trata o artigo 2º, parágrafo único, 4º e seus parágrafos 5º, 7º, 9º, parágrafo 2º, 4º, 6º, 8º e 10, quando couber, e detalhando os atos cirúrgicos relativos aos transplantes e enxertos, serão mantidos nos arquivos das instituições referidas no artigo 2º por período mínimo de 5 anos. Parágrafo 2º. As instituições referidas no artigo 2º enviarão anualmente um relatório contendo os nomes dos pacientes receptores ao órgão gestor estadual do Sistema Único de Saúde. Parágrafo 3º. Será admitida a presença de médico de confiança da família do falecido no ato da comprovação e atestação da morte encefálica. Artigo 4º. A retirada de tecidos, órgãos e partes do corpo de pessoas falecidas para transplantes ou outra finalidade terapêutica dependerá da autorização do cônjuge ou parente maior de idade, obedecida à linha sucessória reto-colateral até o 2º grau inclusive, firmado em documento subscrito por 2 testemunhas presentes à verificação da morte. 5º. A remoção pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa juridicamente incapaz poderá ser feita desde que permitida expressamente por ambos os pais ou por seus responsáveis legais. 6º. É vedada a remoção pós-morte de tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoas não identificadas. 7º. Vetado. Parágrafo único. No caso de morte sem assistência médica, de óbito em decorrência de causa mal definida ou de outras situações nas quais houver indicação de verificação da causa médica da morte, a remoção de tecidos, órgãos ou parte de cadáver para fins de transplante ou terapêutica somente poderá ser realizada após a autorização do patologista do Serviço de Verificação de Óbito, responsável pela investigação e citada em relatório de necrópsia. 8º. Após a retirada de tecidos, órgãos e partes, o cadáver será imediatamente necropsiado, se verificada a hipótese do parágrafo único do artigo 7º, e em qualquer caso, condignamente recomposto para ser entregue em seguida aos parentes do morto ou aos seus responsáveis legais para sepultamento. Capítulo 3. Da disposição de tecidos, órgãos e partes do corpo humano vivo para fins de transplante ou tratamento. 9º. É permitida à pessoa juridicamente capaz de dispor gratuitamente de tecidos, órgãos e partes do próprio corpo vivo para fins terapêuticos ou para transplantes em cônjuge ou parentes consanguíneos até o 4º grau, inclusive, na forma do parágrafo 4º deste artigo ou em qualquer outra pessoa, mediante autorização judicial dispensada esta em relação à medula óssea. Parágrafo 1º vetado, parágrafo 2º vetado. Parágrafo 3º. Só é permitida a doação referida neste artigo quando se tratar de órgãos duplos, de partes de órgãos, tecidos ou partes do corpo, cuja retirada não impeça o organismo doador de continuar vivendo sem risco para sua integridade e não represente grave comprometimento de suas aptidões vitais e saúde mental, e não cause mutilação ou deformação inaceitável e corresponda a uma necessidade terapêutica comprovadamente indispensável à pessoa receptora.
Parágrafo 4º. O doador deverá autorizar, preferencialmente por escrito e diante de testemunhas, especificamente o tecido, órgão ou parte do corpo objeto da retirada. Parágrafo 5º. A doação poderá ser revogada pelo doador ou pelos responsáveis legais a qualquer momento antes de sua concretização. Parágrafo 6º. O indivíduo juridicamente capaz, com compatibilidade imunológica comprovada, poderá fazer doação nos casos de transplante de medula óssea, desde que haja consentimento de ambos os pais e seus responsáveis legais e autorização judicial e o ato não oferecer risco para a sua saúde. Parágrafo 7º. É vedado à gestante dispor de tecidos, órgãos ou parte de seu corpo vivo, exceto quando se tratar de doação de tecido para ser utilizado em transplante de medula óssea e o ato não oferecer risco à sua saúde ou ao feto. Parágrafo 8º. O autotransplante depende apenas do consentimento do próprio indivíduo, registrado em seu prontuário médico ou, se ele for juridicamente capaz, de um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 9º-A. É garantido a toda mulher o acesso a informações sobre as possibilidades e os benefícios da doação voluntária de sangue do cordão umbilical e placentário durante o período de consultas pré-natais no momento da realização do parto. Capítulo 4. Das disposições complementares. 10. O transplante ou enxerto só se fará com o consentimento expresso do receptor, assim inscrito em lista única de espera, após aconselhamento sobre a excepcionalidade e os riscos do procedimento. Parágrafo 1º. Nos casos em que o receptor seja juridicamente capaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida da sua vontade, o consentimento que trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Parágrafo 2º. A inscrição em lista única de espera não confere ao pretenso receptor ou à sua família direito subjetivo à indenização se o transplante não se realizar em decorrência de alteração do estado de órgãos, tecidos e partes que lhe seriam destinados, provocado por acidente ou incidente em seu transporte. Parágrafo único. Nos casos em que o receptor seja juridicamente capaz ou cujas condições de saúde impeçam ou comprometam a manifestação válida de sua vontade, o consentimento de que trata este artigo será dado por um de seus pais ou responsáveis legais. Artigo 11. É proibida a veiculação através de qualquer meio de comunicação social de anúncio que configure a. Publicidade de estabelecimentos autorizados a realizar transplantes e enxertos relativos a estas atividades. B. Apelo público no sentido da doação de tecido, órgão ou parte de corpo humano para pessoa determinada, identificada ou não, ressalvado o disposto no parágrafo único. C. Apelo público para a arrecadação de fundos para o financiamento de transplante ou enxerto em benefício de particulares. Parágrafo único. Os órgãos de gestão nacional, regional e local do Sistema Único de Saúde realizarão periodicamente, através dos meios adequados de comunicação social, campanhas de esclarecimento público dos benefícios esperados a partir da vigência desta lei de estímulo à doação de órgãos. 12. Vetado. 13. É obrigatória para todos os estabelecimentos de saúde notificar as centrais de notificação, captação e distribuição de órgãos da unidade federada onde ocorrer o diagnóstico de morte encefálica feito em pacientes por eles atendidos. Parágrafo único. Após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde após a notificação prevista no caput deste artigo, os estabelecimentos de saúde não autorizados a retirar tecidos, órgãos ou partes do corpo humano destinado a transplante ou tratamento deverão permitir a imediata remoção do paciente ou franquear suas instalações e fornecer o apoio operacional necessário às equipes médico-cirúrgicas de remoção e transplante, hipótese que serão ressarcidos na forma da lei. 13A. Os órgãos públicos civis, as instituições militares e as empresas públicas e privadas que operem ou utilizem veículos de transporte de pessoas e cargas por via terrestre, aérea ou aquática são obrigados a dar prioridade ao transporte de órgãos, tecidos e partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento de integrantes da equipe de captação e distribuição de órgãos que acompanhará o transporte do material. Parágrafo 1º. O transporte previsto no caput deste artigo será gratuito e coordenado pelo Sistema Nacional de Transplantes, SNT, por meio da Central Nacional de Transplantes, CNT, realizada de forma articulada entre o remetente, o transportador e o destinatário, nos termos de acordo firmado para esse fim, em tempo e condições adequados para cada tipo de órgão, tecido ou parte do corpo, garantindo-se a qualidade, a segurança e a integridade do material, conforme as disposições de regulamento. Parágrafo 2º. Constitui justa causa o cancelamento de reserva de espaço e de vaga de passageiro em virtude de lotação esgotada no veículo, realizada para fins do disposto no caput deste artigo, o que isenta a empresa de responder por descumprimento de contrato de trabalho.
Parágrafo 3º. O disposto no caput deste artigo não se aplica às instituições militares quando as aeronaves, os veículos e as embarcações estiverem em missão de defesa aeroespacial e engajados em operações militares, conforme definido pelo respectivo comando da Força Militar competente. Capítulo 5. Das sanções penais e administrativas. Seção 1. Dos crimes. 14. Remover tecidos, órgãos ou partes do corpo de pessoa ou cadáver em desacordo com as disposições desta lei. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa de 100 a 360 dias multa. Parágrafo 1º. Se o crime é cometido mediante paga ou promessa de recompensa ou por outro motivo torpe. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa de 100 a 150 dias multa. Parágrafo 2º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: 1. Incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 dias. 2. Perigo de vida. 3. Debilidade permanente de membro, sentido ou função. 4. Aceleração de parto. Pena: reclusão de 3 a 10 anos e multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 3º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta para o ofendido: 1. Incapacidade para o trabalho. 2. Enfermidade incurável. 3. Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. 4. Deformidade permanente. 5. Aborto. Pena: reclusão de 4 a 12 anos e multa de 150 a 300 dias multa. Parágrafo 4º. Se o crime é praticado em pessoa viva e resulta morte: pena: reclusão de 2 a 20 anos e multa de 200 a 360 dias multa. 15. Comprar ou vender tecidos, órgãos ou parte do corpo humano. Pena: reclusão de 3 a 8 anos e multa de 200 a 360 dias multa. Parágrafo único. Incorre na mesma pena quem promove, intermedia, facilita ou aufere qualquer vantagem com a transação. 16. Realizar transplante ou enxerto utilizando tecidos, órgãos ou partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena: reclusão de 1 a 6 anos e multa de 150 a 300 dias multa. 17. Recolher, transportar, guardar ou distribuir partes do corpo humano de que se tem ciência terem sido obtidos em desacordo com os dispositivos desta lei. Pena: reclusão de 6 meses a 2 anos e multa de 100 a 250 dias multa. 18. Realizar transplante ou enxerto em desacordo com o disposto no artigo 10 desta lei e seu parágrafo único. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. 19. Deixar de recompor o cadáver, devolvendo-lhe aspecto condigno para sepultamento, ou deixar de entregar ou retardar sua entrega aos familiares interessados. Pena: detenção de 6 meses a 2 anos. 20. Publicar anúncio ou apelo público em desacordo com o disposto no artigo 11. Pena: multa de 100 a 200 dias multa. Seção 2. Das sanções administrativas. 21. Nos casos dos crimes previstos nos artigos 14, 15, 16 e 17, o estabelecimento de saúde e as equipes médico-cirúrgicas envolvidas poderão ser desautorizadas temporária ou permanentemente pelas autoridades competentes. Parágrafo 1º. Se a instituição é particular, a autoridade competente poderá multá-la em 200 a 360 dias multa e, em caso de reincidência, poderá ter suas atividades suspensas temporária ou definitivamente, sem direito a qualquer indenização ou compensação por investimentos realizados. Parágrafo 2º. Se a instituição é particular, é proibida de estabelecer contratos ou convênios com entidades públicas, bem como se beneficiar de créditos oriundos de instituições governamentais ou daquelas em que o Estado é acionista pelo prazo de 5 anos. 22. As instituições que deixarem de manter em arquivo relatórios dos transplantes realizados conforme disposto no artigo 3º, parágrafo 1º, ou que não enviarem os relatórios mencionados no artigo 3º, parágrafo 2º, ao órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde estão sujeitos a multa de 100 a 200 dias multa. Parágrafo 1º. Incorre na mesma pena o estabelecimento de saúde que deixar de fazer as notificações previstas no artigo 3 desta lei ou proibir, dificultar ou atrasar as hipóteses definidas em seu parágrafo 1. Parágrafo 2º. Em caso de reincidência, além de multa, o órgão de gestão estadual do Sistema Único de Saúde poderá determinar a desautorização temporária ou permanente da instituição. 23. Sujeita-se às penas do artigo 59 da Lei 4.117, de 27 de agosto de 62, a empresa de comunicação social que veicular anúncio em desacordo com o disposto no artigo 11. 23A. As empresas e instituições que se recusarem, sem justa causa, a fazer o transporte de órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento, estão autorizados a fazê-lo nos termos legais, regulamentares ou contratuais, estão sujeitos a multa de 100 a 150 dias multa. Parágrafo único. Se da infração prevista no caput deste artigo resultar a perda do material, a multa será de 150 a 360 dias multa. 23b. Transportar órgãos, tecidos ou partes do corpo humano para fins de transplante e tratamento em desacordo com o disposto nesta lei ou em regulamento. Pena: as previstas no inciso
23 do caput, artigo 10 da Lei 6.467 de 77. Capítulo 6. Disposições finais. 24. Vetado. 25. Revogam-se as disposições em contrário, particularmente a Lei 8.489 de 92 e Decreto 879 de 93.